Nós não temos aqui no nosso país, aqui no Brasil, uma rotina de fenômenos naturais tão corriqueiros. Em que sentido? Lógico que nós enfrentamos aqui, em regiões diversas, tempestades severas, enfrentamos tornados. No sul nós temos um frio mais intenso no inverno, mas nada que se compare a outros fenômenos que acontecem pelo mundo, como por exemplo a temporada dos furacões nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil esse tipo de fenômeno, né, mais severo, ele é mais raro. Não estou dizendo aqui que não possa acontecer, mas é mais raro. No entanto, em março de 2004, se você pesquisar lá na internet, né, especialmente no Google, você vai encontrar muita informação sobre isso, você vai encontrar no YouTube, muitos vídeos. Aconteceu um fenômeno raro no Brasil, um furacão. Março de 2004. Esse furacão ele deixou 2 mortos lá no estado de Santa Catarina, onde a meteorologia, o sistema meteorológico começou a anunciar uma semana antes que possivelmente poderia acontecer algo mais severo. Mas como não é comum, né, acontecer furacões aqui no Brasil, o estado então foi pego de surpresa, porque aquele furacão, deram o nome de Catarina, ele chegou com tamanha força e infelizmente deixou 2 pessoas mortas e muitas casas destelhadas, muito prejuízo material. Um furacão, para ele se formar, ele precisa que a água do oceano esteja a 26 graus centígrados. Então essa água vai se aquecendo e formando um vapor, e esse vapor ele começa a subir, e todo aquele processo, né, de um furacão, ele começa a se tornar uma coluna de vento. Os ventos de um furacão eles podem atingir até 250 km por hora. Até 250 km por hora. Uma força devastadora mesmo. E imagina isso girando, né? Essa coluna de vapor girando a 250 km por hora. É como se fosse um instrumento ali, né, de destruição mesmo. E um furacão ele pode ter a duração de até 6 dias. Nós estamos acostumados aqui a ouvir notícias de tornados, né, que os tornados duram alguns minutos e já são devastadores. Imagine então um furacão que ele pode caminhar por até 6 dias, quase uma semana ele caminhando até perder força. Tudo que ele vai encontrando na frente ele vai destruindo. E a gente sabe o resultado disso quando os noticiários trazem para nós as informações de que pessoas morreram na passagem de um furacão. Uma cidade inteira às vezes é destruída, devastada mesmo, por conta dessa força da natureza. Então no Brasil nós tivemos registrado até hoje, né, pelo menos um caso, que foi em março de 2004 a passagem do furacão Catarina pela costa lá de Santa Catarina. Eu queria ler com você um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 32, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 até o versículo 32, onde nós vamos pensar um pouquinho nessa analogia do furacão com relação à vida dos discípulos de Jesus. Eu gostaria de forma ilustrativa, né, para nós pensarmos, observarmos algumas coisas no ministério do Senhor Jesus com seus discípulos, trazendo essa analogia, essa ilustração do furacão, para nós pensarmos e refletirmos aqui um pouco sobre a nossa própria vida. Pensar a nossa vida sobre a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre determinadas situações que nós enfrentamos, ou a maioria das situações que nós enfrentamos, tendo como princípio, né, a
palavra de Deus nos norteando, nos orientando nessas demandas que a vida vai trazendo. O texto diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Se você ler anteriormente, né, ali no próprio capítulo 6, no versículo finalzinho do versículo 6 e também até o versículo 13, né, Marcos capítulo 6, finalzinho do versículo 6 até o versículo 13, você vai encontrar o contexto de onde esses homens estavam vindo, até chegarmos aqui no nosso texto de Marcos 6, 30 a 32. O Senhor Jesus Cristo havia enviado os 12 discípulos de 2 em 2, porque o Senhor Jesus estava adentrando os povoados e cidades, e agora a sua equipe ali, a gente chama o seu colegiado, né, de discípulos, os 12 mais próximos dele, instruídos por ele, que eles tinham autoridade, e Jesus tinha dado a eles autoridade, saíram pelas vielas, pelas cidades, pelos povoados, também de 2 em 2, como o Senhor enviou, curando enfermos, expulsando demônios e pregando, né, a mensagem do reino de Deus. E agora, nessa parte que nós lemos, no versículo 30, diz assim que os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Ou seja, os apóstolos estavam então voltando a Jesus, né, daquela missão que Jesus estava dando para eles, e muito felizes ali, muito eufóricos, né, contando a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Aí o texto novamente vai dizer que havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Então essa missão na vida daqueles homens, né, demandava tempo, demandava esforço físico e mental. Eles tinham que estar realmente entregues integralmente naquela missão. E eles então chegam, enquanto tudo que eles estavam fazendo, tudo que eles estavam ensinando, com certeza muito felizes por aquilo estar acontecendo, um poder que eles até então jamais tinham presenciado e experimentado nas suas vidas. Agora eles voltam eufóricos, agitados, e falam para Jesus, contam para ele, né, tudo que tinham feito e ensinado. E aí o texto diz que eles não tinham tempo nem para comer, de tanta gente que eles estavam servindo, de tanta gente que eles estavam ajudando. Eles não estavam pensando nem neles mesmos, eles estavam agitados, eles estavam no ativismo desenfreado, né? Não é lógico que nós não estamos aqui trazendo de forma negativa, isso era válido, né? E era imprescindível que acontecesse, porque o reino de Deus ele demanda urgência. A pregação, a mensagem de salvação, ele demanda urgência, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, aqui no texto, o texto já vai nos falar isso, né? Diz assim que Jesus ouviu tudo aquilo, né? Eles contaram, Jesus disse para eles o seguinte: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco com o Senhor Jesus e foram para esse lugar deserto. Você vai perceber na continuidade do texto, versículo 33, né, em diante, que mesmo eles tendo se afastado, mesmo eles tendo se retirado ali por um breve tempo, para, conforme as palavras do Senhor Jesus, descansarem um pouco, o trabalho não parou. A demanda continuou, porque muitos que viram eles se retirar correram, né, foram a pé pela beira do mar até a outra ponta para se encontrar com eles. E depois nós vamos ter ali o milagre da primeira multiplicação dos pães. O que eu quero refletir aqui com você sobre isso? Que muitas vezes a vida, de fato, ela vai trazer demandas. E aqui eu quero trazer esse princípio da missão, né, dos discípulos de Jesus,
que ali especificamente era a missão que Jesus tinha dado para eles de pregar o reino de Deus, de curar enfermos, de expulsar demônios, todos aqueles sinais que acompanhavam e davam e traziam autoridade para o ministério de Jesus naquele momento, para realmente afirmar que Jesus era Deus encarnado. Mas eu quero trazer esse princípio para a nossa vida no todo, porque muitas vezes nós estamos numa correria, estamos num ativismo, estamos ali agitados pela vida, ao ponto de não termos tempo nem para comer às vezes. Eu não sei se você já teve um momento assim, né, de correria na sua vida, como a gente costuma falar. Como que está a sua vida? Está uma correria. Eu estou correndo atrás disso, daquilo, e às vezes deixando de correr atrás do que é mais importante, que segundo a Bíblia é comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus, através da leitura bíblica, da oração, ela vai nos dar suporte, nos dar condições para encarar as demais demandas e correrias da vida. Os discípulos estavam ali agitados, né, por tudo que eles estavam fazendo e ensinando, e chegaram contando para Jesus eufóricos, mas a primeira coisa que Jesus fala para eles, você não vai encontrar no texto Jesus falando assim: parabéns, é isso aí, continuem se matando de trabalhar. Não, a primeira coisa que Jesus faz para eles quando eles chegam é dizer assim: descansem, se acalmem. A demanda está aí, como a gente percebe na continuidade depois, né? O trabalho não parou, mas deveria haver um tempo para eles estarem em comunhão com Jesus e sem essa agitação que a missão demandava. A nossa vida muitas vezes tem sido agitada. A nossa vida tem tido focos que, como não são essenciais, muitas vezes eles retiram de nós um tempo precioso daquilo que deveria ser essencial, que é a nossa comunhão com Deus. Que é nós estarmos nos retirando, né, aqui de forma ilustrativa, estou falando isso, nos retirando para termos um momento de comunhão com Deus. Nos retirando para um lugar deserto para termos uma comunhão com Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você gastou, né, eu vou usar essa expressão mesmo aqui, porque a gente gasta tempo às vezes com coisas tão desnecessárias, né, e as redes sociais estão por aí para nos afirmar isso e nos apontar essa verdade. Mas quanto tempo você gastou porque você realmente se consumiu nesse momento em comunhão com Deus essa semana? Quanto tempo você gastou orando? Você gastou lendo e meditando na palavra de Deus? 5 minutos? 10 minutos? 1 hora? Nem isso, nada. Percebe? Às vezes a gente gasta a vida e corre na vida atrás de coisas que, eu vou usar uma expressão do livro de Eclesiastes, no Velho Testamento, é correr atrás do vento, é correr atrás de algo que a gente não pode pegar, não pode tocar, não pode ter de fato contato. Mas a Bíblia nos afirma que Deus ele está sempre nos chamando para ter essa comunhão com Ele. Veja que Jesus, ele diz para os discípulos: venham comigo para um lugar deserto. Vamos parar um pouco essa agitação, essa demanda que vocês estão tendo, para vocês terem um momento comigo. A obra dos discípulos, sim, era grande, ela era agitada, ela demandava o serviço deles, a entrega deles, né, com relação à vida de outras pessoas. Eu fico imaginando, né, que vamos imaginar uma pandemia, se nos fosse dado poder, Deus tivesse, por um momento, nos desse esse poder de nós irmos em hospitais, em clínicas, nas casas das pessoas com poder, e Ele nos dissesse, né, vamos supor isso, você vai passar em todos os lugares e você vai curar as pessoas do vírus, e nós fôssemos encostando a mão
nas pessoas e todas elas fossem curadas, em todos os hospitais que a gente fosse passando, todo mundo ia sendo curado. Ao ponto de que, de repente, uma semana, 10 dias, todo mundo estivesse curado e esse vírus extirpado. Como estaríamos nós se fizéssemos esse trabalho sem parar, sem descansar? Estaríamos com certeza, como muitos profissionais de saúde estão nesse momento, e aqui eu deixo um voto de apreço por esses profissionais, porque tem se desgastado, tem se entregado, né, nessa batalha aí que o mundo está enfrentando, desgastados. Às vezes passando 2, 3 dias tocando direto, sem poder até ter contato com a própria família, servindo as pessoas. Então nós estaríamos também desgastados, estaríamos esgotados, porque toda demanda, toda agitação, e aqui sim, né, quero deixar bem claro, uma agitação válida em prol do outro, mas toda agitação ela precisa de um momento de descanso. Se você perguntar para qualquer profissional de saúde que está na batalha nesse exato momento contra a pandemia, o que você mais gostaria de fazer? Com certeza era: eu queria estar descansando. Porque o descanso, desde que Deus criou a humanidade, lá em Gênesis, capítulo 1, 2, Deus teve um dia que Ele estabeleceu para que a gente descansasse. Deus mostra que o descanso ele é primordial na nossa vida. Que a agitação ela não é o natural, mas que às vezes a demanda que vem sobre nós nos agita e, portanto, nós precisamos de um momento de descanso. Por isso que existe, por exemplo, o sono. Você não pode se desgastar na sua vida, na agitação, na correria e sacrificar o seu momento de sono, porque no futuro, em breve futuro, você terá problemas de saúde, você terá problemas de saúde mental, de saúde emocional, física, porque você não descansou o suficiente de forma correta para restabelecer suas energias, para trazer a você, né, o descanso que o corpo precisa para enfrentar a correria e as demandas da vida. Os discípulos vieram num contexto desse. E a primeira coisa que eles ouviram de Jesus é: descansem, venham comigo descansar. É necessário tomar fôlego na vida. De repente você está enfrentando hoje uma demanda tão desgastante, tão consumidora das suas energias, que você de repente pode pensar assim: não há como eu descansar. Você está falando para eu descansar, mas não tem, eu tenho que me preocupar, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que gastar meus neurônios aqui para pensar como eu vou trazer solução para essa situação. A situação que Jesus deu para os discípulos é a mesma que Ele nos dá. Venham comigo descansar um pouco. O Senhor Jesus Cristo nos conclama, nos chama, Ele quer que nós tenhamos momentos na nossa vida de descanso. Um momento como se estivéssemos andando em um deserto, de encontrarmos um oásis na pessoa dele, porque somente em Jesus nós podemos de fato descansar da correria da vida. Mateus 11:28, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Veja que Jesus usa a expressão cansados, né? A correria, as demandas da vida cansam, mas há uma possibilidade de descansarmos na pessoa de Jesus. E esse descanso não é somente para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso coração, é para todo o nosso ser. Para termos um descanso em que as coisas que não são necessárias, que tomam o lugar de Deus na nossa vida, não tomem. Porque em Jesus Cristo nós podemos encontrar o descanso para nosso corpo e para nossa alma. Descansarmos nele. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. É encontrar refrigério, porque temos a certeza que se Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus ele salvou a nossa vida por meio do seu sangue lá no Calvário, nós podemos ter paz sim,
a paz que excede todo entendimento, uma paz interior que se reflete no nosso exterior, uma paz verdadeira, não baseada e pautada em coisas materiais, em coisas que eu posso ter ou não, coisas que a gente demanda tempo, que a gente gasta tempo correndo atrás dessas coisas, não, mas uma paz que não depende de circunstâncias ou coisas, mas uma paz que vem de Deus. Porque você ter a certeza que foi reconciliado com Deus é de fato o único meio para você e eu encontrarmos paz verdadeira, para enfrentarmos os furacões da vida, para que mesmo em meio a um furacão tenhamos tranquilidade, tenhamos paz. Uma segunda coisa que os discípulos foram chamados por Jesus ali é que o texto diz assim: venham comigo para um lugar deserto, descansem um pouco. Jesus nunca, quando esteve reunido, e aqui eu quero falar especialmente quando ele esteve reunido com os 12, né, ensinando de uma forma mais direta, mais próxima, Jesus nunca usou esse tempo de forma aleatória. Lembremos que Jesus ele começou o seu ministério, né, por volta de 30 anos de idade e possivelmente com 33 anos de idade ele foi morto. Nesses 3 anos que ele caminhou com esses homens desconhecidos, homens na época até iletrados, né? Eram homens um pouco mais, como a gente diz, mais rústicos, né? Mais brutos. Ele usou esse tempo para ensiná-los a andar com Deus, a ter comunhão verdadeira com Deus, porque eles vinham de uma caminhada religiosa, né? Vamos chamar assim, apenas por uma religiosidade, para um cumprimento de regras, leis, que de fato não traziam uma vida com Deus. E Jesus, ele então passa esses 3 anos com eles, de forma mais próxima, mais direta, ensinando esses homens. Quando Jesus ele chamava os seus discípulos, os seus 12 apóstolos, mais para próximo dele, era para ensiná-los. E com certeza nesse momento aqui, Jesus ele se retira, o versículo 32 diz assim: então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Eles saíram de onde eles estavam ali e foram para outra margem, para um lugar que, dizem os estudiosos da Bíblia, era um lugar de costume de Jesus ir para esse determinado lugar deserto para refletir, para orar, para conversar, para ter comunhão com Deus. E era isso que ele estava fazendo naquele momento com seus discípulos, chamando eles para estar mais perto dele, para aprenderem a descansar das demandas que a missão estava trazendo, para aprender que aquele ativismo da vida que estava tirando deles até mesmo o tempo de comer, de se alimentar, de repor as energias, para aprenderem que diante da correria, da demanda da vida, era necessário parar para aprender com ele. Quando Jesus então ele ficava a sós, né, com os seus discípulos, não era em vão. É por isso que nós necessitamos ter um tempo de comunhão com Deus, um tempo mais próximo, um tempo que eu diria mais precioso com Deus, para que a gente reflita na vida, para que a gente pare para pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Porque Jesus é aquele que de fato dá a direção para nós. É aquela pessoa, né, é nosso Deus, nosso Salvador, é a pessoa que tem nos dado, que nos dá condições para entendermos a vida, para pensarmos na vida como sendo aquele algo mais importante que Deus nos deu e o que nós estamos fazendo com esse algo mais importante que Deus nos deu. Por isso Jesus então chamava, né, os discípulos para aprender mais dele. E é isso que nós precisamos. Na correria da vida, nós precisamos parar, às vezes, tudo o que estamos fazendo.
refletirmos se o que estamos fazendo de fato é o essencial. E sinceramente nós vamos chegar à conclusão que nem tudo que fazemos, nem tudo que nós achamos que é o essencial, é essencial. Muitas vezes nós vamos nos deparar com a realidade de que às vezes a gente realmente está correndo atrás daquilo que não dá em nada, que não é importante. Corremos atrás de tantas coisas e sacrificamos a nossa família, a nossa saúde, a nossa vida. Então Jesus, ele nos chama para estarmos com ele, como diz aqui o texto, né? Para um lugar deserto, para ir com ele e descansar um pouco, para aprendermos dele. E uma última reflexão que eu queria fazer com você é que Jesus diz assim: venham comigo, venham comigo. Eu e você, com certeza, para momentos festivos, né? Hoje em dia nós estamos restritos a isso, mas um dia isso vai passar. Seja aqui, ou seja na eternidade com Deus, nós poderemos estar reunidos todos novamente, felizes da vida, podendo nos abraçar, nos encontrar, nos reunir, nos aglomerar. Hoje não é possível isso ainda, mas quando esses momentos eles eram possíveis, e esperamos, né, que sejam novamente, você convidava para momentos festivos, para uma festa de aniversário, uma comemoração, pessoas mais próximas, não é verdade? A gente convida pessoas para estarem ali celebrando conosco, de momentos alegres, de momentos festivos, as pessoas que a gente tem mais intimidade. Certa vez eu ouvi de um professor em um instituto bíblico que eu estudei, ele nos disse assim: olha, uma regra da vida que muitas vezes vai te ajudar em muitas situações é: seja simpático com todos, seja amigo de alguns e íntimo de poucos. Porque essa regra ela vai te blindar de muitas situações. E de fato eu concordo com ele, porque a intimidade na vida, isso é uma coisa natural, uma coisa normal de acontecer. Nem todo mundo que a gente conhece a gente tem intimidade. Então a gente vai ter intimidade com poucos. E ali no ministério de Jesus, no ministério terreno de Jesus, ele teve intimidade, apesar de um ter traído ele, né, no final, mas ele teve intimidade com esses homens, com esses 12 apóstolos. E foram esses homens que ele chamou para estarem com ele. Quando Jesus disse: venham comigo, ele está falando: vocês têm intimidade comigo e eu quero ter um tempo junto com vocês, um tempo que vocês vão poder descansar. Então Jesus convidou as pessoas mais próximas dele. E ter intimidade é poder desfrutar de coisas que você só pode desfrutar de fato com quem você tem essa intimidade. E em se tratando da pessoa de Jesus, do Senhor Jesus, é você desfrutar da pessoa de Deus na sua vida. Eu poder desfrutar da pessoa de Deus com intimidade na minha vida. Porque essa intimidade só pode ter quem de fato é próximo dele. E a Bíblia vai nos ensinar que nós somos feitos filhos de Deus por Ele mesmo. Nós não temos essa autoridade, esse poder para dizermos assim: eu quero me achegar diante de Deus. Pelo contrário, a Bíblia ensina que é Deus que chega para próximo dos seus filhos e filhas e os chama para desfrutarem do seu amor. E esse amor, na vida prática dessas pessoas, vai sendo experimentado através de uma intimidade com Deus. Por isso que eu falei no início, quanto tempo você gastou de intimidade, se você se entende como uma pessoa que foi salva por Jesus Cristo e se tornou filha ou filho de Deus, quanto tempo você gastou tendo intimidade com Ele nessa semana, desfrutando da pessoa dele,
porque é isso que de fato dá prazer, traz prazer à vida. Ter comunhão com Deus, ter intimidade com Ele. O versículo 32 diz que eles foram, né? Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Eles fizeram o que Jesus disse que eles deveriam ter feito naquele momento. Eles obedeceram a palavra de Jesus que disse: vocês precisam descansar um pouco. Aqui fica uma pergunta, um questionamento, né? Você e eu temos ouvido a voz de Jesus? Em se tratando da correria da vida, você e eu temos ouvido a voz de Jesus dizendo: descanse em mim, venha comigo para descansar um pouco? Para você ter condições de continuar a carreira da vida? Fica aqui a reflexão, né? E isso demanda o quê? Intimidade com Ele, porque é a intimidade com Deus que vai nos dar esse suporte, essa condição para enfrentarmos tudo na nossa vida, sejam momentos adversos, sejam situações difíceis, sabermos aproveitar também de momentos felizes, alegres, porque sabemos que Deus nos proporciona esses momentos no meio da travessia da vida, mas é necessário nós descansarmos um pouco, nós pararmos tudo o que estamos fazendo e nos voltarmos de forma mais profunda a Jesus, porque Ele é o sentido da vida. Somente em Jesus nós encontramos descanso, somente em Jesus nós encontramos reconciliação com Deus, somente em Jesus nós encontramos um lugar de calmaria em meio a um furacão. Quer que eu te conte uma curiosidade sobre o furacão? Há um detalhe muito interessante. Como eu falei no início, um furacão ele pode durar até 6 dias se deslocando sobre um lugar, com ventos de 250 km ao seu redor. Mas no meio do furacão, o chamado olho do furacão, você encontra uma brisa de 32 km por hora. No máximo 32 km por hora. É até algo interessante a gente pensar, né? Porque quando nós sabemos notícias de um furacão, o que a gente tem em mente é somente o poder destruidor dele, tudo aquilo que ele causou ao seu redor. Mas lá no meio, no olho do furacão, você poderia caminhar tranquilamente como se estivesse sentindo uma brisa, um ventinho daqueles refrescantes num dia quente. 32 km por hora apenas. Um vento que refresca. E essa ilustração, essa analogia, né, nós podemos aplicar com relação à correria, às demandas da vida. Porque a nossa vida, ela pode estar a 250 km por hora ao redor dela. Mas Jesus é o olho do furacão. Jesus é a pessoa em que nós podemos descansar. Jesus é o frescor para a nossa alma. Jesus é aquele que pode trazer calmaria diante das tempestades. Jesus é aquele que é Senhor. Jesus é aquele que é o Filho de Deus que foi enviado ao mundo para salvar. É aquele que, sendo Senhor da minha vida e da sua vida, diz: venha comigo, descanse um pouco, para que você possa suportar a correria da vida, para que você possa aprender mais de mim, para que você possa ter comunhão e intimidade comigo. Venha descansar um pouco. Nós possamos viver a nossa vida em Jesus, no olho do furacão.